Queridos irmãos, hoje eu quero passar para vocês um grande ensinamento. Preceitos de Hermes Trismegisto, que compõem os preceitos da verdade. Hermes Trismegisto, o avatar do Egito, que viveu entre o século I e II antes de Cristo no Antigo Egito. Agora, eu quero mostrar para vocês um pouquinho da vida desse grande avatar, deste ser que era considerado como um Deus e que nos desvendou os mistérios do hermetismo, da santa alquimia, da transmutação das energias, da transmutação dos elementos. Hermes, o 3 vezes grande, é o nome dado pelos neoplatônicos, místicos e alquimistas ao deus egípcio Tote, identificado como deus grego Hermes. Ambos eram deuses da escrita e da magia nas respectivas culturas. Tote simbolizava a lógica organizada do universo. Era relacionado aos ciclos lunares, cujas fases expressam a harmonia do universo, referido nos escritos egípcios como 3 vezes grande. Era o deus do verbo e da sabedoria, sendo naturalmente identificado como Hermes Trismegisto, na atmosférica sincrética do Império Romano. Deu-se ao deus grego Hermes o epiteto de deus egípcio Tote. Como escriba e mensageiro dos deuses no Egito helenístico, Hermes era tido como o autor de um conjunto de textos sagrados ditos herméticos, contendo ensinamentos sobre artes, ciência, religião e filosofia, o Corpus Hermetium, cujo propósito seria a deificação da humanidade através do conhecimento de Deus. É pouco provável que todos esses livros tenham sido escritos por uma única pessoa, mas representam o saber acumulado pelos egípcios ao longo do tempo, atribuído ao grande Deus da sabedoria. O Corpus Hermetium, datado provavelmente do século I ao século III, representou a fonte de inspiração do pensamento hermético e neoplatônico renascentista. Na época, acreditava-se que o texto remontasse à antiguidade egípcia, antes de Moisés, e que nele estivesse contido também o prenúncio do cristianismo. Segundo Clemente de Alexandria, eram 42 livros subdivididos em 6 conjuntos. O primeiro conjunto tratava da educação dos sacerdotes. O segundo conjunto dos rituais do templo. O terceiro conjunto da geologia, geografia, da botânica e da agricultura. O quarto conjunto de astronomia e astrologia, matemática e arquitetura. O quinto conjunto continha os hinos em louvor aos deuses e um guia de ação política para os reis. O sexto conjunto era um texto médico, um texto de cura. Costuma-se acreditar também a Hermes Trismegisto, o livro dos mortos, ou o livro da saída de luz. Como um poeta, também escreveu o famoso poema alquímico A Tábua de Esmeralda. Hermes Trismegisto, mensageiro dos deuses. O homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo. O Egito foi a pátria da sabedoria secreta,
dos ensinamentos místicos, e dele as nações receberam a doutrina secreta. Ensinos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram, indubitavelmente, a sua fonte nos preceitos herméticos, nos princípios herméticos, que são o altar da verdade. Procuraram manter sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Preceitos de Hermes, que compõem os preceitos da verdade. O primeiro princípio é o princípio do mentalismo. O segundo princípio é o princípio da correspondência. O terceiro princípio é o princípio da vibração. O quarto princípio é o princípio da polaridade. O quinto princípio é o princípio do ritmo. O sexto princípio é o princípio das causas e efeitos. O sétimo princípio é o princípio do gênero. Agora, vamos à explicação de cada um dos princípios. O primeiro preceito, o princípio do mentalismo, sobre as aparências de universo, de tempo, de espaço e de mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. O todo é mental e o universo é mental. Aquele que compreende a verdade da natureza mental do universo estará avançando no caminho do domínio. Quando o homem dominar sua própria mente, a colocar em sintonia com a mente universal, terá o domínio da verdade. O todo é espírito, é incognoscível, é indefinível em si mesmo, mas considerando como uma mente vivente, infinita e universal, todo o universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeito às leis das coisas criadas, e tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vive e temos a nossa existência. Segundo preceito, o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está embaixo é como o que está em cima. Este é o princípio da correspondência, e nele fica estabelecido que no microcosmo, assim como no macrocosmo, tudo segue o seu destino, e nosso corpo é apenas um reflexo das manifestações do universo. Este princípio contém a verdade, que existe uma correspondência entre as leis e os fenômenos dos diversos planos de existência e da vida. Este princípio é de aplicação e manifestação do universo, material, mental e espiritual. É uma lei universal. O princípio da correspondência habilita o homem a raciocinar inteligentemente do conhecido ao desconhecido. Estudando a monada, ele chega ao arcanjo. Terceiro preceito, o princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o cetro do poder. O dia em que o homem conseguir dominar as 7 escalas da vibração, elevar-se-á às vibrações mais sutis. Ele receberá do universo tudo o que necessita. Basta dizer que até agora nós só estamos na 3ª escala vibracional do universo. Compreendamos, desde o átomo à molécula, tudo está em movimento vibratório. Isto é verdade nos planos de energia e força, nos planos mentais e também nos planos espirituais. O conhecimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações, bem como também a dos outros. Deste tote, que é o puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração.
Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala vibracional do universo. Quarto preceito, o princípio da polaridade. Tudo é duplo, tudo em polos. A vida tem masculino e feminino. O igual e o diferente são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, só divergem em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. O bem e o mal, o frio e o calor, a inteligência e a ignorância. Há dois lados de tudo. Todo verso tem o seu reverso. Bem e mal são a mesma coisa. Apenas um é menos mal e o outro é menos bem. O baixo não passa de menos alto. Basta dizer que uma pessoa de determinada raça é baixa, que outra, de outras raças, tem a estatura média e também tem pessoas com as estaturas mais altas. Conhecimento. O princípio habilitará o discípulo a mudar a própria polaridade e a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte, obter o domínio das polaridades. Quinto preceito, o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce. Tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a mesma do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. E se atentarmos para a nossa vida, verá que segue também um ritmo alterado, com altos e baixos, de alegrias e tristezas. Usar o equilíbrio e a firmeza mental é o que devemos fazer. Controlar com força concentrada, que não haja nenhum excesso, nem de alegrias e nem de tristezas, pois o princípio do ritmo fará com que esse excesso seja logo compensado por um excesso oposto. Esse princípio é o da polaridade e foram estudados secretamente pelos hermetistas, foram uma parte importante da alquimia mental do hermetismo. O sexto preceito, o princípio das causas e efeitos. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a grande lei, e o acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Não há muitos planos de causalidade, porém, nada escapa à lei. Os mestres elevam-se a planos superiores e, dominando o seu caráter, seu gênio e seus poderes e qualidades, tornam-se causadores em vez de efeitos. Empregam o princípio ao invés de serem dirigidos por eles. Evitando a causa, livramo-nos dos efeitos. Assim, como buscando apenas os efeitos positivos, começaremos por provocar uma causa também positiva. O acaso é simplesmente um modo de exprimir as causas obscuras, as causas que não podemos compreender. E se as compreender, verá que é o resultado de uma cadeia de causas, criando este efeito que é o acaso. Sétimo preceito, o princípio do gênero. O gênero, tudo tem seu princípio, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Isto é certo, não só no plano físico, mas nos planos mentais e espirituais. No plano físico, este se manifesta como sexo. Nos planos mentais, toma formas superiores, mas é sempre o mesmo. A compensação de suas leis poderá esclarecer a solução de muitos mistérios da vida. O princípio do gênero opera sempre na direção da geração e regeneração e criação. Geração no plano físico, regeneração no plano mental
e criação no plano espiritual. Todas as coisas masculinas têm um lado feminino. Se compreenderes que a geração de uma ideia é a formação do gêmen dessa ideia, que a regeneração é o aperfeiçoamento dessa ideia e a criação é a realização da ideia, podereis estudar e compreender os princípios herméticos. Não deixem apagar a chama mantida de séculos em séculos nesta caverna obscura, neste templo sagrado, sustentado por puros ministros do amor. Não deixe jamais apagar esta divina chama. Concluindo, diremos que a mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. Esta é uma verdade hermética. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental e devemos estudá-la. E assim seja. Hermes Trismegisto. Muita paz e muita luz.